Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar como é que estão as atividades de plantio dessa safra de verão 24-25. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Edmar Gervásio, analista do Deral, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Edmar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Estamos aí para auxiliar. Edmar, os trabalhos de plantio avançando aí no Paraná, já chegando quase na reta final para a safra de soja, né? Basicamente a gente já está bem na reta final, aí, faltando apenas 15% da área para ser semeada, e essas áreas tradicionalmente elas são plantadas já mais aí, durante o mês de novembro, especialmente na região mais ao sul do estado, quando a gente fala ali na região de União da Vitória, que também é um plantio mais tardio, a própria região dos Campos Gerais também. Esse plantio ele se estende durante o mês de novembro, e a região metropolitana aqui de Curitiba também tem esse plantio um pouco mais tardio, se a gente comparar as outras regiões, por exemplo, a região norte, ou a região oeste, ou a região centro aí do estado, que já tem o plantio basicamente finalizado nessa safra. E como é que foram as condições para o produtor paranaense semear sua soja? Teve um atraso lá no começo, mas depois essas condições melhoraram? De modo geral, a gente pode até dizer que está adiantado o plantio se a gente comparar as outras safras. A gente teve um cenário bastante favorável para o plantio, com chuvas regulares. Então, a gente tinha períodos com chuvas e períodos de tempo seco que permitia a realização do plantio. E dessa forma a gente conseguiu evoluir bastante tranquilamente o plantio da safra de soja e de milho no estado do Paraná. E juntando a isso, a gente tem um ótimo desenvolvimento das lavouras justamente por essas chuvas regulares que acontecem no estado do Paraná. Justamente olhando para essas lavouras já em campo, Edmar, como é que está esse desenvolvimento inicial? Está positivo, então, por enquanto? Exatamente, a gente tem aí um cenário favorável para a gente atingir a expectativa de produção aí no estado. A maioria das lavouras, tanto de soja como de milho, tem condições boas no campo. Situações de problemas são isolados, então você tem aí uma expectativa que deva ter, nesse momento, uma ótima safra em termos de produção. Obviamente, ainda é muito cedo para a gente conjecturar que isso de fato vai acontecer, mas no momento o produtor, de certa forma, está feliz com o desenvolvimento das lavouras aí pelo estado do Paraná. Só para a gente relembrar, Edmar, qual que é a expectativa inicial de produção para a soja no Paraná? Se tudo correr dentro de uma normalidade, a gente espera produzir aí no estado em torno de 2,4 milhões de toneladas nessa safra. E se confirmada, vai superar aí a safra 22-23, que a gente colheu um pouco menos que isso, né? Se tornando uma das maiores safras, se não a maior safra de soja do estado do Paraná, que já irá colher nesse ciclo. E aí, Edmar, olhando para os manejos de campo, como é que o produtor está realizando essas atividades? A gente já teve até coletores de esporos apontando esses esporos de ferrugem em algumas regiões como Palotina, né? É uma situação endêmica, né? Então, hoje, quando a gente fala de pragas, especialmente ferrugem, que é o grande gargalo da soja hoje, ela vai estar presente em algum momento da safra, né? Então, justamente existem alguns mecanismos de prevenção, como o vazio sanitário, que fica 90 dias sem permitir o plantio, mas infelizmente ela vai acontecer, como a cigarrinha vai acontecer no milho. O produtor, obviamente, ele tem já no seu planejamento medidas aí para tentar mitigar os danos que podem ocorrer em decorrência das doenças que vêm surgindo na lavoura, seja eventualmente pelo excesso de chuva ou eventualmente até por um calor mais intenso que pode gerar alguma pragas na lavoura. Mas nessa safra a gente pode dizer que até o momento se caminha muito bem, os tratos culturais acontecem regularmente, então isso de certa forma está sendo benéfico para o desenvolvimento das lavouras. E aí, se a gente olhar para um calendário normal, Edmar, quando é que a gente deve ter colheita acontecendo aí no Paraná e que janela que isso deixa para a safrinha de milho no ano que vem? Nesse momento, a colheita deve começar aí a partir da primeira quinzena, segunda quinzena de janeiro. Na metade do mês de janeiro,
é bem provável que a gente já tenha condições de colheita no estado, obviamente em volumes menores, mas a colheita deve acontecer a partir do dia 15 de janeiro e, obviamente, se estender aí em fevereiro. E, tradicionalmente, como a gente tem as regiões oeste, ali que tem um calendário um pouco mais apertado, o plantio do milho segunda safra, que termina já em fevereiro, num primeiro momento, hoje a gente pode falar que o calendário ainda, de certa forma, apesar de apertado, ele está dentro de uma normalidade se a gente esperar e projetar a colheita da safra de soja, que está caminhando muito bem no estado do Paraná. E aí, Edmar, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para as margens do produtor aí no estado, como é que está a situação pensando na soja? Margens devem ser melhores do que os últimos anos ou vão seguir apertadas por aí? Nesse momento a gente tem, se a gente falar em preços, né, a gente tem aí uma valorização da soja, tanto a soja como o milho, a soja aí valorizando em torno de 5% aí no mercado doméstico aqui no Paraná. O milho, por exemplo, tem uma valorização superior a 30% aí no estado do Paraná nesse mês, então, de certa forma, o produtor está ou será melhor remunerado nessa safra, considerando que, por exemplo, o custo da soja medido em agosto desse ano, que é uma referência para o plantio, teve uma queda em torno de 10% no estado do Paraná. E se a gente está falando que a gente tem custos, preços de venda um pouco maiores, a tendência é que o produtor seja melhor remunerado nessa safra comparativamente à safra anterior. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar algum recado final, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Estou à disposição e na expectativa de uma ótima safra. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir esse acompanhamento das lavouras por aí, Edmar. Um abraço e até a próxima. O Edmar Gervásio, analista do DERAL, conversou com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de plantio da safra de soja lá no Paraná, plantio que se encaminha para a reta final, restando apenas 15% das lavouras, um plantio inclusive mais adiantado do que safras anteriores, como o Edmar destacando aqui para a gente. Ele trouxe que o início do desenvolvimento dessas lavouras também está positivo até o momento, com um bom regime de chuvas, e aí a expectativa segue sendo para uma produção perto de 2,4 milhões de toneladas, o que seria a maior safra da história paranaense para a soja essa temporada 24-25. Edmar destacando o avanço também dos tratos culturais, manejo, aplicação de defensivos preventiva para pragas e doenças para manter esse potencial produtivo e uma expectativa positiva para a rentabilidade. O Edmar destacando que o custo de produção em agosto para a soja ficou 10% menor do que o mesmo período do ano passado e neste momento os preços bons, subindo 5% no último mês no mercado doméstico paranaense, o que desenha um cenário de mais margem, de mais rentabilidade para o produtor lá do Paraná para essa safra de soja. Olhando para frente, o Edmar destacando colheita que deve começar por volta do dia 15 de janeiro e aí garantir uma janela positiva para o milho, ainda que apertada, mas ainda assim positiva para o plantio da segunda safra de milho lá no Paraná. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto o desenvolvimento dessa safra de soja, as atividades da sequência da segunda safra de milho, não só lá no Paraná, mas em todas as outras regiões do Brasil aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.